dia a todos, que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações, nos iluminando. Venho aqui agradecer ao Caio novamente pelo convite de estar numa casa e ser tão bem recebida. Pedindo desculpas da minha voz, pois eu não estava bem, com a graça de Deus hoje eu estou melhor e deu para vir fazer essa preleção da manhã. Dizemos, estudar com vocês, porque aqui eu estou também como uma estudiosa, tentando aprender o caminho de Jesus, para que possamos sempre estar nesse caminho de luz, perseverando assim, nesse mundo que aqui nos encontramos de provas e expiações. E hoje, nós vamos trazer o poder da fé. Todo mundo sabe o que é fé? Primeiramente, nós precisamos saber, conhecer o que é fé. Olha aí, fé é uma confiança absoluta em alguém ou algo. É uma confiança absoluta. É simplesmente se entregar. Quando temos a fé, uma grande virtude, que não conquistamos de um dia para o outro, e sim lentamente, como qualquer virtude. É lento a nossa fé, mas quando nós temos, nós realmente nos entregamos para Deus. Porque nós temos a certeza que temos um Pai de amor. Um Pai que sempre quer o nosso bem. E muitas vezes as provas vêm para que possamos elevar a nossa conduta moral. Pois infelizmente as provas vêm com dor. Porque somente com a dor nós conseguimos trilhar e voltarmos a sintonizar com esse Pai. Igual um filho que mesmo quando ele casa e sai de casa, na primeira decepção que ele tem lá fora, no seu lar, ele corre para o seu pai e pergunta: pai, o que eu faço? Não é assim? Né? Quem me dera ainda ter meu pai para ter o seu abraço. Agora, imaginamos o nosso Pai de amor, o nosso Pai eterno, que é Deus, que Jesus veio nos ensinar. Ele não é mais um Deus, Ele é um Pai. Um Pai de amor que sempre quer o nosso bem. E para entendermos um pouco essa fé, eu fui buscar lá no Velho Testamento e no Novo Testamento 2 trechos. Somente um de cada, porque senão vai ficar bem longo, né? Porque encontramos vários trechos. Né? E no Velho Testamento nós encontramos Abraão. Abraão que foi considerado o pai da fé. Mas por que Abraão foi considerado o pai da fé? Porque ele realmente se entregava a Deus. Ele tinha certeza de um amor. E ele aceitou entregar o seu filho ao sacrifício. Porque ele acreditava no Senhor da vida. Ele estava na mesma sintonia. E quando o anjo pede a ele que teria que fazer o sacrifício e levar Isaac, não falou o sacrifício ser Isaac. Você vai fazer o sacrifício e leva teu filho Isaac. Ele não negou, porque ele confiou. E ele foi a todo o caminho orando e conversando com o Pai da vida. Senhor, eu não estou entendendo o que tu está me pedindo, mas eu sei que é para o meu bem, que é para o nosso bem, então que seja feita a vossa vontade. E ele foi orando a todo o caminho. Quando ele chega no monte para fazer o sacrifício, Isaac pergunta: pai, onde está o cordeiro? E ele fala: filho, não existe cordeiro. E ele, quando ele pega seu filho no colo, o anjo, né, que nós sabemos que é o espírito de luz, aparece e fala: Abraão, olha. E ali estava o cordeiro. Abraão chora e ora e agradece ao Pai, pois era apenas um teste
de sua fé. E, mesmo no que nós estamos convivendo, quem de nós temos essa coragem? Será que nós temos essa fé que Abraão tinha e tem, né? Porque sabemos que os espíritos são imortais. Nós nos revoltamos quando nossos filhos regressam ao plano espiritual. Mesmo sabendo que é para o bem. Porque nós sabemos que tudo é para o bem. Tudo. Nós sabemos que tudo é para o nosso bem e para o bem de nosso filho. Mas mesmo assim, nós nos revoltamos. A maioria de nós. Nós não entregamos, nós não confiamos em Deus. Olha como a nossa fé ainda está pequena. E no Novo Testamento, nós encontramos a mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. Essa mulher já não sabia, já tinha passado por vários tratamentos medicinais, em tudo, e ela não se curava. 12 anos com hemorragia, considerada, naquela época, uma mulher suja, que era assim que eles consideravam, pois ela não poderia casar, não poderia construir uma família. Quando ela ouve falar em Jesus, ela vai até o mestre. Ela procura, porque ela fala, eu sei que lá eu vou ser curada. E ela pensou, se eu tocar apenas no teu manto, eu sei que eu serei curada. E ela foi com aquela fé, pedindo ajuda que ela conseguisse tocar no manto de Cristo. E isso, Cristo caminhava em meio às multidões, caminhando com os apóstolos ao lado, Cristo passa e para. Alguém me tocou. Pedro olha para ele e fala assim, Senhor, tantos aqui se encontram, é claro que alguém te tocou. Ele falou assim, mas alguém me tocou diferente, porque de mim saiu fluido, de mim saiu virtude. O que ele falou na época não foi fluido, virtudes. E Jesus volta e encontra a mulher ajoelhada e orando. E ele fala, ânimo filha, a tua fé te curou. Mateus capítulo 9, versículo 20 a 22. Vocês podem notar que Jesus, em nenhum momento ele falava, eu te curei. Vocês notem que Jesus falava, a tua fé te curou. Vá, não peques mais. Não era assim? E é isso que Jesus nos ensinava, para que possamos então ter essa fé. Sr. Aristides, né, fundador do Centro Espírita Juca de Andrade, que é meu pai, ele sempre nos falava que a cura não provém da verdade. Ele sempre nos falava, a cura provém da fé. Porque se vocês ajoelharem diante de uma pedra, orar e pedir, e se for da vontade do Pai, seu merecimento, vocês receberão a cura. Então, o que ele falava? Que a cura não provém do que nós estamos imaginando que aquilo vai curar. Que seria uma pedra, ou um monumento, ou um local. Mas sim o teu coração, a tua confiança em Deus. A tua fé, o teu merecimento. E Deus nos mostrou muitos ensinamentos, nos mostrando sobre a fé. Meu pai foi um passista de cura e obtiveram muitas curas. Logo, né, sai, o livro dele já está na editora, quem sabe a próxima vez eu trago até vocês, né, nos mostrando as curas que tiveram, depoimentos de pessoas que obtiveram a cura através do seu passe. Mas por quê? Porque realmente ele também tinha algo a oferecer para as pessoas que o procuravam. Ele conta que na época ele sempre foi
administrador de fazendas, de sítio, e ele sempre falava para nós que ele sempre deixava o mais perigoso para ele, não deixava para as pessoas que compartilhavam a luta do serviço com ele, né, do trabalho. E ele narra que um dia ele já estava na casa dele, corre, um empregado da fazenda corre até ele, cansado, Aristides, pegou fogo na fazenda. Nós vamos perder toda a plantação. O que vamos fazer? E ele então falou, vamos para lá. E ele corre até o local. Ele falou que o fogo já estava muito alto, bem alto o fogo. Ele simplesmente falou que ele chega até ali naquele fogo, ele ora e pede a Deus, se for da tua vontade, ó Pai, me ajude a apagar esse fogo. Se for da tua vontade. E ele falou que nisso ele foi andando, caminhando em volta do fogo. Aonde ele caminhou, o fogo apagava. E ali foi apagado o incêndio. Então a gente vê muitas, né? Ele narrava muitas coisas, como as cirurgias espirituais. No outro centro eu acabei narrando a cirurgia espiritual que eu tive como fé. Mas também nessa, então vamos mudar. Eu vou narrar outra cirurgia espiritual que ele fez, que foi no centro. A pessoa já estava pronta para fazer a cirurgia do rosto, do maxilar, pois estava tudo inflamado. Ela vai e pede, o senhor ora por mim? Eu vou passar pela cirurgia. Ele falou, vamos orar. E para Deus nada é impossível. E ela ali tomando muito medicamento para dor. E ela fala assim que então ela teve fé ali, ele aplicou o braço e ela foi para casa. Naquela mesma noite, ela era namorada do meu filho. Meu filho, grande, ele não sabe, mas ele libera muito ectoplasma, que sabemos. É um estudo muito longo que eu não vou entrar aqui, porque senão vai esticar muito. Ele fala que ele sente ver ela deitada, ela tomou remédio. Quando ele chegou de viagem, eu falei assim, não acorda ela, pois ela tomou remédio e ela está com muita dor. Daí ele falou, tudo bem. Ele falou assim que ele pegou, deitou lá na sala, estava no quarto. E ele falou assim, que daí ele viu que aquilo clareou como se fosse uma lâmpada. Clareou toda a casa, o ambiente. E ele vê 3 pessoas entrarem. E ele ficou olhando. Isso foi testemunho dele. Ele ficou olhando e entrou e foi até o quarto. Um desses homens pegou na mão dela e 2 ao lado. Daí no outro dia de manhã ele já levantou. Eu estava fazendo café e falou, mãe, aconteceu isso. E ela ainda estava deitada. Logo ela levanta, acorda, vai até nós, né? E daí eu falei assim, como você está, filha? Ela fez assim, Cris, eu estou tão bem, mas eu estou tão bem, porque eu sonhei com o meu pai, o pai dela desencarnado há anos. Eu sonhei com meu pai, e meu pai pegava na minha mão e falava assim, filha, tenha fé. Tudo isso vai passar, você vai ser curada. E realmente, ela não precisou da cirurgia material, somente a cirurgia espiritual, e aquilo foi desinfeccionando e ela não precisou. Então isso são curas, efeitos da nossa fé. Acreditarmos, temos essa certeza, confiarmos. Mas aí vocês podem me perguntar, mas tem tantas pessoas que têm fé, que vão naquele paciência de cura e não obtêm? Devido ao merecimento. Ao merecimento. Tem uma outra passagem que era até um frequentador do centro, estava bem doente, e ele pede a prece ao meu pai, ele ora. O amigo espiritual do meu pai, que é a Rosana da Luz, que
que é o mentor espiritual da casa espírita, chega até ele e fala: Aristides, esse nós não podemos curar. E ele, em pensamento, ele pergunta: por quê? Porque se nós curarmos, ele vai voltar a beber. E esse é a maior trava na sua vida. Então, melhor que ele continue assim e vamos aplicar apenas passe de ânimo para ele superar essa dor. Aí entra, gente, o merecimento. Por quê? Porque se ele curasse, ele ia voltar no seu velho vício, que era beber. Então é melhor estar assim e entrarmos no plano espiritual melhor do que cairmos. E adentrarmos piores, não é? Mas, gente, tudo isso, nós precisamos o quê? Conhecer, realmente conhecer essa verdade. Porque quem crê apenas pode vacilar. Vamos supor, eu acredito, nossa, lá tem um passe de cura, eu acredito, eu vou, mas eu não sou curada. Eu estou crendo, mas eu vou, eu não sou curada, porque não é do meu merecimento. O que ele pode sair de lá? Não adiantou nada. Para mim, tudo isso é conversa fiada, não é? Mas quem conhece, quem estuda, não vacila. Porque nós sabemos que quem conhece as leis de causas e efeitos, sabe que todas as provas nós temos que passar, que é para a nossa melhoria, nós não vacilamos. Por quê? Porque nós acreditamos no Pai e sabemos que não é o momento. Então, o que nós pedimos? Ajuda. O que nós pedimos? Força para conseguir passar esse momento de dor que temos que passar. Eu trouxe aqui para vocês, do Evangelho segundo o Espiritismo, o que a doutrina dos Espíritos vem nos explicar sobre o sentido da fé. Porque eu vou digo em verdade, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a essa montanha, transporta-se daqui para ali, e ela transportaria, e nada vos seria impossível. Mateus capítulo 17, versículo 14 e 20. Então nós precisamos aprender a tirar o véu da letra, a entender o Evangelho. E a doutrina dos Espíritos vem nos explicar sobre isso. E ele vem falar o sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, a má vontade, numa palavra que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas, o preceito da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são tantas montanhas no caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. Quantas montanhas nós temos em nossas vidas, né? Quantas? A fé sincera e verdadeira é sempre calma, paciente, que sabe esperar, porque tem o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas. Aquele que possui, coloca a sua confiança em Deus, mais do que em si mesmo. Muitas vezes nós falamos assim, eu não vou aguentar. Não, aguenta, porque Deus sabe o que nós conseguimos carregar. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, que é o fluido cósmico universal. Ele modifica as qualidades e ele dá um impulso, por assim dizer, irresistível. Quando adentramos no quartinho para receber o passe de cura, nós temos que estar com uma confiança absoluta em Deus. Abrirmos nossos corações. Quando os passistas falam, pense em Jesus, é isso que temos que fazer. Pensarmos no Mestre, nosso guia, né?
Porque em Deus nós nem conseguimos, por saber que Deus não é um homem, não é uma matéria, Deus está em todos os lugares, não é o nosso Criador. Mas nós podemos pensar em Jesus, que é o maior guia, né? E sintonizarmos com Ele para recebermos essa ação magnética, que é o que? O magnetismo, o fluido cósmico universal. Nós temos o poder de modificar esse fluido que é jogado até nós. A fé, mãe da esperança e da caridade. Quem tem fé, quem acredita, quem confia, tem esperança em dias melhores. Quem tem fé, quem acredita em dias melhores, quer mudar a si próprio e começar a usar da caridade. A esperança e a caridade são consequências da fé. Ninguém tem esperança se não tiver fé. Ninguém vai ser caridoso se não tiver fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. Então, essa trindade de virtude, elas andam junto. Quem tem fé, acredita, confia, se entrega. Muda a si próprio, fazendo, praticando a caridade. Trouxe para vocês também, no livro O Consolador, Emmanuel, né? Emmanuel, que vem nos esclarecer muito. E ele fala, pode-se definir o poder da fé? Olha o que Emmanuel faz a pergunta e depois ele faz a resposta mesmo. Pode-se definir o que é ter fé? Olha o que ele vem. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Não se titubeias, não se perturbem. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Não é a crença religiosa que vai me salvar. É o que eu sou. É eu ter o meu eu sagrado dentro de mim, fazendo o coração repousar na energia constante, na realização divina da personalidade. Em nós. Essa reforma que temos que começar em nós. Não é no meu cônjuge, não é na minha família. Essa reforma tem que ser aqui, em mim. E ele ainda termina, como Jesus nos disse, vós sois deuses. Gente, vós sois deuses. Jesus nos disse, nós somos co-criadores de nosso futuro. Nós criamos os nossos futuros. O Espiritismo vem nos ensinar as causas e efeitos. Tudo que eu plantar, eu preciso colher. Então vamos começar a cocriar o quê? O amor. Vamos jogar a semente do amor, a semente da luz, para que possamos assim colher. Pode ser que não seja nessa, porque a minha carga reencarnatória ainda está grande. Mas quando nós fizemos da nossa vida, por mais difícil que ela seja, praticamos a lei do amor, ela começa a amenizar as nossas dores. Quantas pessoas vemos que tem que passar sim por um câncer terminal? Quantas pessoas precisam de tomar morfina de tantas dores que tem? Mas aquelas que têm fé não. Eu conheço vários casos de pessoas que terminaram com câncer de intestino, não tomavam remédio para dor. E quando perguntava ainda, você não tem dor? Não. Mas todo o tempo ali orando, com fé, com amor. Porque ele vivenciou uma vida de amor. E muitas vezes nosso karma, ele é sim grande. Mas quando reencarnamos
e começamos a mudar a nossa conduta moral e começamos a levar o amor, ela cai. Ela cai. Porque como dizia o próprio Pedro, o amor cobre multidões de nossos pecados. Somente o amor para nos consolar. Somente o amor para nos ajudar. E todo espírita, ele crê, porque ele compreende. Porque hoje nós raciocinamos, hoje nós entendemos, por isso nós cremos. Né? E por isso que o Espírito de Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, nos fala: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Que é o que eu falei, faça tudo com amor. Mas, instruir-vos, eis o segundo. Porque nós precisamos conhecer essa verdade que Jesus tanto nos ensinou. Essa verdade que nos liberta. Por isso que ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade nos liberta de muitos preconceitos, levando somente o amor a si e ao próximo. Então, gente, o que nós precisamos fazer é alimentar essa nossa fé. Porque quando alimentamos a nossa fé, todos os nossos medos morrem de fome. Não é? Todos os nossos medos morrem de fome. Mas, infelizmente, ainda vemos que a maioria das famílias de hoje, até vi você aqui com os jovens, com as crianças, parabéns pela casa, porque é isso que precisamos. Levar a evangelização infantil, levar a evangelização aos nossos jovens, para que eles possam ter um guia de caminho. Conhecer Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Porque a maioria de nossas famílias, a maioria ainda, ensinam somente a seus filhos a estudarem, para terem profissões boas, para viverem bem, para terem conforto. Assim, vocês serão felizes. Será? O que nós estamos aprendendo é a matéria que nos torna felizes? Ou é quem eu sou? Não é? Esquecendo, então, do maior preceito, que é ensinar a seu filho a ter fé. Ensinar a seu filho o caminho de Jesus. Eles esquecem, buscando, ensinando somente a buscar a matéria. A matéria é acessório. Acessório que agrega a nossa felicidade e a nossa evolução. Porque precisamos da matéria para evoluir. Não é? Olha a tecnologia hoje aí, levando. Para quantas pessoas não está levando o ensinamento? Então precisamos da matéria para a nossa evolução, também moral. Mas não é tudo. O nosso maior alimento é esse alimento que agora aqui está sendo derramado, que é esse alimento espiritual, essa certeza, essa de conhecer, de ter um Pai e Ele está em mim. Por isso, gente, nunca houve a taxa tão alta de suicídios em nossa sociedade. Não só aqui no Brasil, como em todos os países. Porque eles se decepcionam, buscam apenas a matéria. E quando vem a dor, eles se decepcionam e não aguentam. E não conhecem essa verdade, sabendo que nós somos espíritos imortais. E se abatem, se entregando ao suicídio, achando que a dor vai encerrar. Por isso, nunca houve uma taxa tão alta de pessoas tomando antidepressivos.
antidepressivo. Se vocês analisarem, eu garanto que cada um de vocês conhece no mínimo 3 pessoas que tomam antidepressivo. No mínimo. Eu conheço muito mais. Por quê? Porque não conhecem Jesus. Não conhecem as causas e os efeitos. E quando nós desviamos desse roteiro com intensidade, que deixamos o caminho a seguir certo e começamos o erro pisando em cima de um amigo para poder conseguir um cargo melhor, quando começamos a fazer tudo isso buscando somente a matéria, somente a dor, para nos conduzir o caminho. É o feio. Espera aí, presta atenção. Bendita a dor. Bendita é a dor que nos devolve a dignidade, que nos devolve esse caminho de luz. Assim, a dor, a dificuldade, é o que conduz ao homem ao progresso espiritual. Porque quando estamos sofrendo, nós nos ligamos ao Pai. Como eu disse, como um pai que saiu, um filho que sai de casa, mas na primeira dificuldade, na primeira dor, quem ele procura primeiro? Pai, me ajuda. Não é? E assim somos nós. Quando a dor vem, a dificuldade vem em minha vida, eu me ligo mais ao Pai. Falo, peraí, Senhor da vida, eu não estou entendendo, me ajuda a entender. E ela nos devolve a dignidade. Olha para vocês verem o que Memei ditou ao Chico Xavier. Confie sempre. Não perca a sua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo por luz celeste, acima de ti mesmo. Confie, que nem Abraão. Segue. Vá, confie em Deus. Crê e batalhe. Então, caiu, levanta, sacode a poeira, vamos batalhar, vamos continuar. Amanhã é um outro dia. Esforça-se no bem e espera com paciência. Calma, gente, nada é rápido, tudo é lento. O mundo é transitório, é lento. Confie e espere. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. O que eu tenho que passar, eu vou precisar resgatar. Mas eu vou precisar resgatar com amor, com compreensão, sem murmurar, sem reclamar. Pelo contrário, pedindo somente a Deus que me dê força. De todos os infelizes, os mais detestáveis são os que perderam a confiança em Deus. Esses são os que tiram a sua própria vida. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminho. Luta e serve. Quando nós servimos mais, quando nós começamos a praticar mais a caridade, levar o alimento àquela família que não tem nada, nós valorizamos muito mais a nossa vida. E falar assim, meu Deus, o que é o meu sofrimento perante esse? Quando vamos em um hospital, aonde você vê somente um corpo sem braço, sem pernas, você fala, meu Deus, graças a Deus que você me deu nessa encarnação. Vamos aproveitar esse veículo, como Chico falava, esse veículo, na boa ação, na melhoria, para não perdermos essa reencarnação, para não adentrarmos no plano espiritual com a sensação de reencarnação falida, mas sim aprender um pouco mais. Aprenda
que adianta ter. Brilhe a alvorada além da noite. Seja luz, leve alegria a todos. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com aflição ou ameaçando com a morte. Não te esqueça, porém, de que amanhã será outro dia. Bem, gente, olha o que ela nos fala. Sempre tem o amanhã, né? Porque, gente, o desespero, quando nós entramos em desespero, quando nós sentimos desamparado, a gente perde mesmo a razão para viver. Perdemos, porque não conhecemos, né? E achamos também, a maioria das pessoas acham que por estar dentro de uma seita religiosa, eu acredito em Deus, eu tenho fé, eu nunca vou passar por dificuldade. Mas peraí, e nosso karma? Que eu preciso resgatar? Eu necessito me lapidar. Nós somos que nem uma pedra para Deus. E esse lapto é devagar, é lento. Então dói aqui um pouquinho hoje, dói aqui um pouquinho amanhã, mas amanhã seremos o quê? Diamantes para Deus. Amanhã nós vamos brilhar a luz de Jesus. Né? Ter fé, gente, é sofrer calado. Não é ficar resmungando, murmurando. Porque ele sabe que essa dor tem data de validade. Eu sei que se eu superar essa minha dificuldade hoje, esse meu resgate hoje, na próxima encarnação, eu não tenho que passar isso. Porque eu estou já passando por amor. Eu estou conseguindo pagar essa minha dívida, né? Com amor. E também nós sabemos que quando conhecemos, nos entregamos para o nosso eu sagrado, quando estamos orando e chorando, porque às vezes é difícil, e aí nós choramos. Mas nós sabemos que tem espíritos superiores ao nosso lado, orando junto de nós, pedindo também o quê? Força para continuar, calma, força. Que Jesus abençoe vocês para que vocês continuem essa jornada. Então, gente, não se apegue às dores e aos sofrimentos de hoje. Tenha certeza que amanhã é um outro dia. Que nós estamos no mundo de transitório, que tudo passa. Como dizia o Chico, e colocou em cima de sua cama a mensagem que ele recebeu da Mãe Santíssima, tudo passa. Isso também passa. Então tenham certeza que essas dores, essas dificuldades, tudo vai passar. Né? E lembramos do quê? Da frase de Santa Teresa de Dávila. Olha o que ela nos fala, gente. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Pois só Deus basta. Somente Deus basta em nossas vidas. Não é? Mas não basta apenas falarmos em Deus. Basta nós sentirmos Ele em nós, em nossos corações. Que esse eu sagrado esteja sempre em nossos corações. Então, queridos irmãos, fortaleçam. Fortaleçam a tua fé. Porque ela é um baita de um refletor que vai nos iluminando, que vai nos clareando. É um farol, é o nosso guia, para que possamos assim trilhar nesse caminho de amor, nessa trajetória, nos ensinamentos de Jesus. Que o Mestre amado possa estar sempre dentro de seus corações, agora e sempre. Obrigada, gente.